Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Matos, eu sou Head de Alocação e Distribuição de São Paulo e estou aqui hoje no Smart Summit, o maior evento de investimentos do Rio de Janeiro, para falar com vocês sobre fundos imobiliários e as oportunidades dentro desse mercado. Estou aqui hoje com o Ricardo Matteoli, gestor de fundos da Paramis, e com o Danilo, Head de Research do Clube FI, para a gente bater esse papo. Então eu queria começar pedindo para os dois se apresentarem, falando um pouco sobre a função de vocês e das respectivas casas, por favor. Perfeito. Bom, meu nome é Danilo Barbosa, sou sócio e também diretor de research do Clube FI, que tem um papel fundamental aí na indústria de fundos imobiliários já há 9 anos, inclusive estamos fazendo 9 anos na semana que vem. E temos mais de 300 mil acessos diários, então temos agora o research também capitaneado por mim e pela Lana. Onde a gente oferece desde o público iniciante essa jornada inteira de aprendizado, primeira carteira de R$50, começando com pouco dinheiro, até as carteiras mais desenvolvidas, né, com mais diversificação. Então eu comecei, a gente já está nessa trajetória, vai fazer 1 ano, né? Parece pouco, mas já foi construir um research do zero, né? Vindo do BTG Pactual, também da área de research de lá, e agora nessa nova jornada do Clube FI, também com diversas frentes, educacional, research, com a plataforma, que é a maior plataforma de fundos imobiliários do Brasil, com essa importância de fazer a pessoa que é leiga, que não sabe nada do que é o produto, até ela começar a fazer os seus primeiros aportes e começar a receber os dividendos, que eu acho que essa é a grande vantagem do produto e brilha os olhos das pessoas de elas receberem dividendos líquidos de imposto de renda todos os meses, diferente de, por exemplo, ações que foca mais no crescimento, né, na questão da empresa crescer, ganhar mercado e multiplicar ali. O produto fundo imobiliário ele não é um produto de multiplicação de patrimônio no curto prazo, mas ele tem essa grande vantagem e que vem crescendo agora 2,5 milhões de investidores. Há 5 anos atrás a gente estava falando de um outro cenário, pandemia, cenário desafiador e mais que dobrou os investidores, né, nesse período. Então, Vamos nessa tocada e que tiver algumas mais dúvidas, estou à disposição. Não, legal. Meu nome é Ricardo Matteoli. Eu sou gestor de fundos imobiliários lá na Paramis. Paramis é uma casa que tem 15 anos, vai fazer 16 agora. E a especialidade nesses 15 anos foi a estruturação de CRI e agora mais recentemente de CRA. Nesses 15 anos foram mais de 4 bi em operações de mercado de capitais. E mais recentemente agora a gente lançou a Asset, né? E o primeiro produto que a gente lançou foi um fundo imobiliário, hedge fund, do qual eu faço a gestão. E além desse fundo a gente tem uma família grande de fundos vindo de crédito, né? Trouxe toda uma equipe, mas no momento o fundo imobiliário é o carro-chefe da casa ali. Não, maravilha. Bom, e agora falando um pouco pro investidor iniciante mesmo, né? Eu acho que como você comentou, né, o número crescente de investidores em fundos imobiliários. Eu queria pedir para cada um, né, primeiro começando com o Ricardo, porque acho que do ponto de vista de gestão, né, ele vai mais na parte de seleção de CRIs, e depois passando para o Danilo, que o investidor já vai escolher o fundo, né, que já compõe todos os CRIs. Como que a Paramis, e o Clube FI conseguem ajudar o investidor que está começando agora a entrar dentro desse mercado, né, e os diferenciais também, tanto da gestora quanto da plataforma, para ajudar esse investidor. Não, legal. Falando assim do mercado, né, de fundos de papel, dos fundos de CRI, de maneira geral, é um universo muito grande, né? Eles, até pouco tempo atrás, eles tinham uma representatividade muito baixa na indústria e hoje eles são o maior representante do índice. E dentro desse universo de fundos de CRI, você vai ter os fundos que emprestam, né? O CRI nada mais é do que um instrumento de dívida lastreado em algum contrato imobiliário, que pode ser um aluguel, pode ser uma compra e venda de imóveis, tem diversas funções. É um instrumento bem flexível. E aí dentro dessa indústria você vai ter fundos que emprestam para empresas que a gente chama de high grade, né, que são aquelas empresas normalmente mais conhecidas, com uma governança maior. Fluxo de caixa mais previsível. Fluxo de caixa mais previsível. Só que qual que é a contrapartida? Por ter todas essas qualidades, ela também vai pagar
menos juros do que uma empresa que, por exemplo, está começando, é o primeiro projeto que ela vai lançar. Então, essa empresa que está começando, ela paga um prêmio maior para entrar nesse mercado. Então, acho que o primeiro desafio do investidor é entender o tipo de risco que ele quer tomar. Eu quero estar mais na ponta do high grade ou na ponta do high yield, né, que é as operações com mais risco. E tem o meio do caminho. E aí, uma vez que ele toma essa decisão, e não tem certo e errado, é uma questão de perfil, e tem espaço, né, numa carteira para você ter os 3 tipos de perfil, aí ele tem que olhar, abrir a carteira daquele fundo e entender. Né? Então, uma coisa que eu prezo muito é a diversificação dentro daquele fundo de CRI, por exemplo. Então, assim, você pega um fundo que tem 20, 30 CRIs lá dentro, faz de conta que tem algum problema. Percentualmente, em relação ao PL, né, o patrimônio líquido do fundo, essa perda ela tende a ser muito menos significativa do que um cara que tem uma carteira com 30%, 40% exposto a um único risco. Né? Então, assim, eu prezo muito por essa diversificação. Também não tem certo e errado, mas é uma coisa que eu gosto bastante de analisar, e é uma coisa que a gente faz lá no nosso fundo. E, por fim, depois é acompanhar um pouco o histórico do gestor e da casa como um todo, né? Então, assim, falando um pouco da Paramis, qual que é o grande diferencial que eu vejo lá, né? Hoje a gente ainda é um fundo pequeno, né, comparado com o mercado, mas, assim, dificilmente eu recebo uma operação para analisar que algum sócio da Paramis não tenha visto alguma estrutura parecida. E aí, quando eu levo para comitê, o cara fala: isso funciona, isso não funciona, já vi dar problema, essa garantia você não executa, muda isso, muda aquilo. Então, esse conhecimento de estar 15 anos fazendo operação, quando nem existia praticamente fundo de CRI, esse acho que é o grande diferencial, essa é a bagagem que a Paramis entrega, né? Então, acho que esse é o grande diferencial nosso, né? Sendo repetitivo. Boa. Bom, na visão do Clube FI, aqui tem que separar o que é o Clube FI Plataforma e o Clube FI Research. Plataforma, nós temos todos os 500 fundos imobiliários aí que são listados dentro da plataforma, e esse cadastro ocorre de uma maneira automática. Então, se o fundo for, porventura, listado, a gente não precisa ter um acompanhamento, porque isso já vai ser feito de uma forma automática. A página do fundo já é criada de forma praticamente automática. Então, primeiro, tratar todos os fundos com equidade e no independente do tamanho da gestão, as informações que são disponibilizadas pelo Fundosnet, né? Então a gente já puxa automático todas as informações de dividendos, histórico de cotação. Também tem o polêmico fórum, os fóruns do Clube FI, que acho que para mim é o melhor. Que é ali onde a porradaria acontece. Então, às vezes demora um pouquinho para abrir o fórum, e a pessoa já vai lá e manda e-mail falando: pô, abre o fórum, ainda tá o fundo. Mas, poxa, nem tá listado ainda, não, mas o pessoal já quer comentar e tal. Então, visão de plataforma é trazer de forma independente, e lembrar aqui que o Clube FI Clube FI mais Clube FI Research é a única plataforma hoje independente, né, de ter um bancão por trás. Então, realmente temos orgulho de ter e falar publicamente essa independência. Agora, da parte do research, é um trabalho de curadoria. Então, e respeito ao trabalho de todos os outros analistas também, mas tem essa questão da proximidade com o gestor, conhecer a casa, assim, como já foi falado, mas também fazer uma análise de risco-retorno daquele produto vis-à-vis o preço do secundário, porque para o analista, no fim do dia, o que importa é mais o preço e o retorno que você quer trazer para a sua carteira. Nas carteiras do clube, a gente olha mais uma carteira de longo prazo, pensando em perfis de investidores. Tanto aquele que quer valor, ou seja, na carteira valor eu vou fazer giro, e já aviso, essa carteira que a gente vai extrair e espremer tudo que puder, e a gente vai fazer mais giro. Na carteira renda, é uma
carteira para carrego de longo prazo e essa a gente não faz tanto giro. E a gente tem a Mix. Então, a pessoa já consegue olhar e falar, poxa, aqui eu sou mais novo, quero mais isso, gosto de ganho de capital, quero ver o analista ali trabalhando, fazendo giro. E tem o cara aposentado que fala, puxa, eu uso esse dinheiro para comprar remédio, cara. Eu quero uma carteira mais arroz com feijão e carregar isso para sempre até e usufruir dos rendimentos sem ter nenhum problema. Hein? E a gente pensou nesses tipos de perfis e no meio termo que vai tentar buscar as estratégias dentro da recomendação. Na recomendação a gente tem alguns critérios que são mais quantitativos, ou seja, limite de liquidez para a pessoa não ficar ali horas e horas esperando naquela ansiedade da ordem dele sair, se ele precisar do dinheiro. Então, critérios de background de gestora, diversificação da carteira para a gente é muito importante. Tem fundos que eu queria colocar na carteira, tenho na física, só que para uma pessoa que está iniciando, é uma carteira concentrada. Então, para esse tipo de pessoa, não faz sentido. Eu não posso pensar no Danilo, eu tenho que pensar no médico, no cara que é dentista. Ele não está acompanhando o mercado a todo momento, eu não posso... se eu ver alguma questão de risco de concentração e crise de crédito naquilo lá, eu vou ter que fazer uma movimentação rápida e ele pode não estar tão atento. Um outro ponto é sobre a parametrização dos retornos. Lá na carteira do Clube FI, e o investidor pessoa física consegue cadastrar todas as movimentações dele, e ele ter a própria carteira dele já mostrando o retorno, quanto de dividendo que ele recebeu, isso de forma gratuita também. E na nossa carteira eu também coloco a carteira do Research lá, não é aquela carteira aquele retorno teórico da economática, que ele fica todo dia cotizando a sua carteira, e muitas vezes esse retorno dessas plataformas, não só falar da economática aqui, mas essas plataformas, dão um retorno que é inexistente para a pessoa, porque ela não reinveste o dividendo no momento exato que cai na conta, às vezes ela demora um dia ou dois. Então a gente tem essa distinção de mostrar o que é retorno teórico e o que é o Danilo fazendo o reinvestimento do dividendo. Por que eu escolhi esses fundos para fazer o reinvestimento? Eu fazendo isso na prática e a pessoa consegue de fato acompanhar o research, não olhar, ele saiu, ele entrou, agora eu tenho que fazer isso no dia seguinte. Não, a gente tem os avisos de quando vão ser feitas as movimentações para a pessoa realmente conseguir replicar as nossas carteiras recomendadas. E um ponto que o Danilo comentou, que eu acho que assim, para quem investe nesse produto, que é fundamental, é o reinvestimento, né? Que essa é a grande beleza do produto. Então, assim, pensa no... O brasileiro gosta de investir em imóvel. Aí em São Paulo, vou dar o exemplo de São Paulo. Lá, em cada esquina, está lançando um estúdio. Aí eu vejo muita gente falando, vou comprar um estúdio para ter uma renda. Aí o cara vai lá, paga 500 mil, chutando baixo, compra o estúdio. Aí, dando tudo certo, ele vai receber lá 0,5% bruto. Né? Aí, tudo bem, ele está feliz com aquele 0,5%. Só que quanto tempo vai demorar para ele conseguir aumentar esse aluguel? Né? Quanto tempo vai demorar para ele juntar outros 500 mil para conseguir comprar outro imóvel? Então, no fundo imobiliário você consegue fazer isso, né? Então, assim, caiu o primeiro aluguel, você reinveste e vai gerando a bola de neve. Declaração, né? De imposto, burocracia, se o cara sair... tirando todos esses motivos, mas assim, o reinvestimento para mim eu acho que é uma coisa fundamental, que às vezes até é pouco explorada. Essa parte do reinvestimento a gente faz meio que ao vivo, né? Tal dia a gente vai investir os dividendos. E a carteira do clube, ela é diversificada de uma forma que você coloca, eu tenho lá 15 ativos, a mesma quantidade de dinheiro em todos os fundos. Então eu não tenho essa questão de que os bancos, as corretoras, às vezes fazem essas carteiras automatizadas, de colocar 2,5 em um fundo, 5,5 no outro, 17,5 no outro. Isso pro cara que está começando, ele vai olhar e falar, tenho R$1.000 aqui, o que eu faço? A gente tem a carteira de R$1.000. Eu tenho R$5.000 aqui. É a carteira de R$5.000 com tanto número de cotas. Então, minha mentalidade para o iniciante, voltando no assunto que a gente estava falando, e para o investidor experiente, é atender esses públicos que, se você for pegar o ticket médio hoje da Bolsa, é um ticket médio baixo. E a gente tem que ter produtos que adequem esse topo que a gente chama de topo de funil, que é a grande... Todo mundo que está começando... Até pouco tempo atrás eu recebi mensagens no Instagram achando que fundo imobiliário era pirâmide. Então a pessoa é totalmente nova nesse assunto e ela não quer, ela já está frustrada com esses tipos de investimento de Bitcoin, já sofreu bastante com esses joguinhos aí, aposta. Então ela já chega com o pé atrás
para conhecer os fundos imobiliários. Eu percebi bastante isso, né, durante esse 2 anos aí de analista, né, com a CNP e tal, esse receio dessa pessoa. E às vezes ela quer começar com pouco, mas começar de uma maneira que já seja instruída. Não quer, ela já errou em ações, ela já errou em outros tipos de produto. E o trabalho do Clube FI é justamente trazer... A gente tem curso de graça, virou assinante, ganha o curso do Arthur, ganha as carteiras de R$50 a R$5.000. Então, ganha acesso da plataforma com todos os stories. Você pode montar a sua carteira, ferramenta radar. Então, a gente está todo momento munindo esse investidor novo de informação, de educação e recomendação ali. Se ela fosse assinar uma carteira recomendada, por exemplo, de algum corrente, ela teria aquela listagem numa tabela e acabou. Para o Clube FI não é assim. É importante toda essa jornada do investidor. Não, maravilha. E, na minha opinião, acho que o mercado de capitais, a grande sacada dele é a democratização dos investimentos, né? A gente estava falando sobre isso agora. Você estava falando sobre um produto um pouco mais acessível do Clube FI, né? A gente está falando também de um fundo gerido para Paramis, que também foi super acessível, o ticket mínimo de... Cota de R$10. Perfeito. Eu acho que esse é um grande dos diferenciais de você investir em fundos imobiliários, né? O investidor pequeno, ele começa a receber proventos muito pequenos. Entretanto, na XP, por exemplo, na InvestSmart, né, junto da XP onde eu trabalho hoje, a corretagem, por exemplo, no home broker, o cliente não paga. Então, ele consegue fazer esse reinvestimento mensal, né, a fim Lembra da transferência que era paga, né? Não tinha Pix, essas coisas. Exatamente. Você pagava às vezes R$10 o DOC para poder investir 100, você tinha pouco dinheiro ali. Hoje você consegue transferir com Pix, sem taxa, né? Sem taxa. Se você quiser, por exemplo, escolher por conta própria. Por outro lado, se você quiser contratar uma carteira administrada pela InvestSmart em parceria com outra casa, você também tem a opção. Então, eu acho que essa democratização de você poder acessar veículos de investimento que antigamente, né, ou se você for para o mercado tradicional, que é o próprio imóvel em si, só pessoas com ticket mínimo mais alto conseguem, eu acho que é fenomenal. E para a gente concluir aqui, antes das considerações finais, muito tem se falado sobre perspectivas para 2024. A gente tem um cenário aí de, a princípio, né, redução contínua dos juros aqui, já se fala também em reduzir juros nos Estados Unidos. E a gente sabe que isso também impacta muito as classes de ativos consideradas de risco, né, que são negociadas em bolsa. Muitos gestores esperando bastante emissões. Então, eu queria que, só para a gente fechar aqui, tanto o Danilo, né, quanto o Ricardo, pudessem falar um pouco qual que é o motivo, né, pelo qual os investidores que ainda não têm participação em FI, dado esse cenário um pouco otimista que a gente tem para esse ano, podem começar a aprender um pouco mais sobre esse mercado, né? Então, a gente tem um cenário positivo, como eu falei, mas ainda investidores ficam receosos. Por que esse ano, né, está na hora de quem não tem exposição, pelo menos procurar saber sobre? Né? Então, apenas para a gente encerrar aqui. Na minha visão, teve uma janela boa em 23 e se tudo ocorrer como você disse, 24 talvez seja a última janela de pegar os preços um pouco mais barato do que eles podem ficar. Isso na visão de análise simples, tendo em vista fechamento de curva que já está dado e queda da Selic terminando aí fim de ano 9%. Se tudo ocorrer nas condições normais de temperatura e pressão, a gente vai ter uma apreciação sim da bolsa como um todo. E fundo imobiliário é um produto alternativo listado em bolsa que também tende a surfar. Fundos de tijolo devem performar um pouco melhor porque a classe vem mais amassada, mas também já teve uma recuperação. E 2024, na minha visão, vai ser essa última pernada assim, de captura de ganho de valor. Mas eu ainda não estou seguro, vou investir mais para o meio do ano ou não tenho agora. O produto fundo imobiliário, se a gente for fazer um estudo, 80% do retorno é rendimento. Então, o melhor momento de começar sempre vai ser agora. O melhor foi ontem. Então, o melhor momento sempre, na minha visão, vai ser agora e começar com uma carteira, aqui já para finalizar, uma carteira diversificada para você dormir, deitar a cabeça no travesseiro e seguir só esperando os rendimentos aí no meio e final do mês. Acho que a constância do reinvestimento ela é mais fundamental do que o preço que se adquire o ativo. Né? Perfeito. Você nunca vai acertar o olho da mosca. Né? Então, essa constância ela é fundamental, não só por uma questão de preço médio, né, que você sempre garante que você não está comprando nem
no topo, nem no... Quer dizer, se você pudesse comprar no preço mais baixo, seria bom. Mas assim, você garante um preço médio razoável. E até estava tendo essa conversa um pouco tempo atrás, que quando você, independente da quantidade que você invista, quando você coloca o seu dinheiro na bolsa, você naturalmente se interessa mais pelo assunto e começa a aprender mais e vai atrás, porque é o seu dinheiro, né? O dinheiro suado que você está lá colocando. Então você não vai pôr para perder. Então, pelo menos eu não coloco, imagino que vocês também não, né? Então, a partir do momento que você coloca o dinheiro lá, seja R$ 10, seja R$ 1.000, seja 1 milhão, você vai querer cuidar daquele dinheiro, né? Então, hoje tem muita informação, que é muito bom, mas por outro lado causa muita dúvida. Mas assim, treino é treino, jogo é jogo, né? Então assim, você pode estudar. Se você não for lá, abrir o seu home broker e comprar lá R$ 10, você nunca vai conseguir dar o primeiro passo, né? Então, Perfeito. E indo mais para finanças pessoais, isso muda a mentalidade da pessoa que investe. Porque ela começa a ter uma mente poupadora, que ela sabe que ela o que ela vai gastar de besteira, ela poderia estar recebendo aquilo em dividendos no fim do mês. Claro que você não vai virar um muquirana de uma hora para outra, mas você começa a fazer conta. E isso vira a chave na cabeça das pessoas, eu venho percebendo bastante isso. Você entender a relação que você pode comprar algo, né, que vai se deteriorar por um tempo, por outro lado também você pode pegar esse recurso e destinar a algo que vai aumentar a sua renda ao longo do tempo, né? Exatamente isso, exatamente isso. Não, maravilha. Bom, então queria agradecer a todos vocês, ouvintes do SmartCast, falar que para mim é um prazer, né, estar aqui. Convidá-los também a conhecer a carteira exclusiva da InvestSmart e pedir tanto para o Danilo quanto para o Ricardo fazer as considerações finais e também chamar vocês para conhecer, né, as respectivas empresas. Bom, obrigado, Pedro, pelo convite. Como a gente estava falando aqui agora, tem muita informação disponível e não tem segredo, assim, né? Você tem, por mais que você tenha uma assessoria, melhor que seja, tem que se dedicar um pouco para entender aonde você está colocando, porque é o seu patrimônio, né? E hoje, todas as gestoras, assim, eu estou nesse mercado desde 2012. E antes, para você conseguir uma informação de um fundo, para você acessar um gestor, para você saber a cara dele, era muito difícil. E hoje você vai lá, entra no YouTube, escreve lá o código do fundo que você quer investir, você vai ver entrevista com o gestor, você vai ver análise de research falando sobre o fundo, você tem muita informação. Grátis, né? Grátis. Você tem o RI das gestoras, então você manda mensagem, todas vão te responder muito rapidamente. E não importa se você está investindo R$ 10 ou 1 milhão, a gente faz questão de responder todo mundo. Pouca gente sabe disso, né? Você pode acessar o recurso, você pode acessar a RI da gestora que da informação. Exato, perfeito. E no próprio Clube FI, eles têm um espaço lá, que é o espaço RI, que você manda uma mensagem, chega para a gestão e faz questão de responder com o perfil oficial. Então, assim, é muito importante saber que você consegue acessar. Ninguém é inacessível, né? Obviamente que, assim, tem que saber ponderar as situações, mas, assim, a informação ela é acessível e as pessoas são acessíveis. Então, é questão realmente de se interessar e se aprofundar no tema mesmo. Perfeito, e agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre fundos imobiliários, primeiro que é o assunto que a gente respira todos os dias, e para acessarem o site do Clube FI, www.clubefi.com.br, e o meu Instagram também, para quem quiser me seguir, @Danilo Barbosa ENG, Dan Barbosa ENG. E para finalizar, fazer só uma conexão com o que você falou, o que evoluiu muito também foi a transparência das gestoras. Porque até 2, 3 anos atrás, o relatório gerencial ele nem é obrigatório. Só que virou uma prática de mercado que a gente chama de autorregulação. As pessoas fazem isso porque o mercado cobra. E aí quem não faz fica para trás. E se você atrasa um dia no Clube FI, vai estar lá o cara. Cadê o relatório? Cadê o relatório? E se você comparar agora com a empresa SA solta lá um papel de pão, o balanço trimestral e se vira aí analista, né? No caso do Clube FI, você tem uma indústria que é muito diligente. Então, e o Clube FI é mais um canal para ser espelho dessa cobrança de transparência, de autorregulação de todo esse universo. E queria agradecer a vocês aqui pela oportunidade também.
Não, maravilha. Então, bom, Ricardo, Danilo, muito obrigado. Obrigado a você também que está escutando. E ano que vem tem mais Smartcast aqui no Smart Summit. Um abraço. Obrigado, um abraço. Obrigado.